santa paz de Deus, amados e amadas do Senhor. Hoje eu te convido a ler comigo a palavra do Senhor que se encontra em João 7. Vamos ler com a ajuda do Espírito Santo, né? E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser reconhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazeis essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi-vos a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe este letras, não tendo aprendido? Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. A multidão respondeu e disse: tem demônio? Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz só uma obra, e todos vós maravilhais. Pelo motivo que Moisés vos deu circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, e no sábado circundais um filho. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Só até aqui, irmãos. Esse fato interessante que aconteceu na vida de Jesus, né? No qual Jesus estava lá na Galileia com seus irmãos. Iria acontecer uma festa, aleluia, na Judéia, né? E os irmãos dele queriam que Jesus fosse para a Judéia para mostrar os seus dons, né? Que Jesus falava a respeito do amor de Deus já para os seus familiares. E os seus familiares não acreditavam naquilo que Jesus apregoava, porque Jesus falava algo diferente, né? Em Jesus tinha algo diferente e os seus irmãos não conseguiam enxergar e chegaram até a não acreditar em Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. Aleluia! E quantas vezes na nossa vida é assim, né? Não acreditam na nossa vida, não acreditam na nossa mudança, não acreditam na nossa trajetória, né? Glória a Deus por isso, mas em todo tempo Deus mostra que está conosco, aleluia, que está a nos orientar. E assim foi na vida de Jesus também, porque Jesus ele era um ser humano como eu e como você.
Aleluia, ele era 100% Deus e 100% homem, porém ele abriu mão da sua divindade de Deus para se fazer humano, para sentir na pele os nossos desejos, os nossos medos, as nossas renúncias, aleluia. Jesus sentiu todas as dores que eu e você sente na nossa vida, o nosso Senhor Jesus, ele sentiu também, ele provou de cada dor, aleluia, ele provou de perdas, ele provou de renúncias, ele provou a dor carnal, né? Quando ele foi judiado, foi cuspido, ele sofreu afrontas, aleluia, ele sofreu discriminação, aleluia, como diz aqui mesmo nessa palavra, né? Nessa palavra diz também a respeito disso, que ele sofreu muita calúnia, né? No versículo 12 vai dizer: e havia muita grande murmuração entre multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. E assim é na nossa vida também, né? Quando vamos fazer a vontade de Deus, muitas pessoas acham porque estamos fazendo a vontade de Deus, não temos mais o direito de opinar em nada, de falar um nada, de responder um nada. Muitas vezes a afronta vem à nossa frente e se temos uma resposta, muitas vezes as pessoas olham e dizem, mas você não é crente? Como se nós não pudéssemos ter opinião própria, como se nós não pudéssemos ter uma postura de um algo que achamos, aleluia. E não é bem assim que funciona, né? Mas eu estou trazendo essa palavra para a gente entender que Jesus passou por tudo isso. Jesus, ele passou por tudo isso. Por isso que você está passando por tudo que você está passando, porque Jesus, ele passou e em tudo ele foi vencedor. Então eu quero dizer para você que você também pode ter vitória em todas essas guerras que você está tendo, aleluia. E no último versículo vai dizer, não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Muitas vezes olhamos para alguém e queremos julgar, e não podemos julgar essas pessoas só por olhar. Precisamos conhecer, precisamos ver os seus atos, aleluia. Os seus atos vão dizer quem realmente é você. Então Jesus deixa essa palavra para nós, que até ele, sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus, sofreu tantas acusações, sofreu tantas calúnias, sofreu tantas coisas, mas em tudo ele foi vitorioso. Por quê? Porque era calúnia sem fundamento, eram coisas sem fundamentos, né? Não tinham fundamento, julgavam ele simplesmente pela aparência, olhavam para ele e julgavam pela aparência, mas em tudo ele foi vencedor. E eu quero te dizer que você também pode ser vencedor, que você também pode conquistar o impossível de Deus, aleluia. Basta tão somente você ser verdadeiro na presença de Deus, basta tão somente você enxergar os seus defeitos, você falar para o Senhor os seus defeitos, você pedir para o Senhor misericórdia, porque você é um ser humano, você vai errar. Mas a todo momento peça para Deus a misericórdia dele, aleluia, porque na sua santa palavra diz que a misericórdia do nosso Deus, ela é eterna, aleluia. Deus, ele usa de misericórdia para com aqueles que o buscam. Então busca o nosso Deus, peça para Deus sabedoria, peça para Deus discernimento. Se você errou em algum lugar, peça perdão para Deus, ajoelhe. Deus, eu sou um ser humano, eu errei aqui, e o Senhor vai te orientar a cada vez mais fazer a sua vontade, porque nessa vida a nossa luta é do nosso antigo eu com o nosso novo eu, porque são dois seres habitando no mesmo lugar, aleluia. Então diariamente você vai ter a guerra do seu antigo eu e do seu novo eu, e que toda vez que você se prostre na presença do Senhor, o seu novo eu brilhe mais e mais na presença de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.